Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Não Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um pedido que foi feito pela Etéria 10 na live de segunda agora. Ela me pediu ponto abacaxi, a mostra, né, passo a passo de ponto abacaxi para fazer uma blusa. Então eu escolhi esse modelo, né, esse ponto, porque esse ponto é muito variado, gente. Tem muitas e muitas possibilidades de se fazer pontos abacaxi. Esse é um que se usa muito, né, muito ultimamente para blusa, ok? Esse ponto, na verdade, ele não é difícil de fazer. Ele é detalhado, mas depois que você pega a sequência, você vê que ele não é difícil de fazer, tá bom? No caso aqui, ele é múltiplo de 24 mais 1, ou seja, cada pedacinho desses tem 24 pontos, mais um que é o de fechar a carreira, como eu explico, né? Então, a peça que você quiser fazer, você vai ter que fazer essa matemática aí, tá bom? Eu fiz essa amostrinha com fio Cleia e fio 2,5. Gente, vamos ver como faz? Seus lindos, nesse ponto nós trabalhamos em múltiplos de 24. Nesse modelo, nesse tipo de ponto abacaxi, são 24 pontos mais 1, que é o que finaliza a carreira, né? Então, aqui no caso, eu vou trabalhar com vocês por 49 pontos, tá bom? Aqui eu fiz um pouquinho mais de correntinhas. Então, vamos lá. Volta 3, né, correntinhas. Na terceira, pula 2. Na terceira, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pulo 1, 2, 3 correntinhas da base, um ponto baixo. Vou repetir isso 1, 2, 3, mais uma vez. 1, 2, 3, um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer o seguinte: pular 1, 2, 3 correntinhas, a partir da quarta eu vou começar a fazer pontos altos. Fiz 9 pontos altos naquela correntinha, pulo 1, 2, 3 correntinhas, na quarta eu faço um ponto baixo, e aí eu vou repetir 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 da base, um ponto baixo. Eu vou repetir isso daqui. Esse daqui é o motivo, ou seja, eu vou fazer mais uma sequência de 1, 2, 3 correntinhas, pulo 3 da base e faço um ponto baixo. Essa é a minha primeira carreira do meu primeiro motivo, né? Aqui está um motivo. E aí, na sequência da carreira, eu vou repetir isso daqui. Eu vou fazer mais 3 correntinhas e um ponto baixo 2 vezes, os 9 pontos baixos na sequência, no mesmo ponto, sempre pulando 3 e trabalhando no pontinho seguinte. Essa primeira carreira é bem fácil de não errar. 1, 2, 3, um ponto baixo. E vou repetir os 9 pontos altos e quando eu acabar essa carreira eu volto. Terminei a sequência da primeira carreira. A segunda, eu começo com 3 correntinhas. Lá no segundo ponto baixo da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto dos 9, uma correntinha, outro ponto alto, e vou fazendo isso nos 9 pontos altos que eu fiz na outra carreira. Ou seja, eu vou ter 9 pontos altos separados por uma correntinha. Terminei os 9 pontos altos centrais, aí eu vou repetir aqui o que eu fiz nessa lateral. Fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos.
No ponto baixo seguinte, que é o do meio, né, dos motivos, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e aí eu vou repetir exatamente isso aqui, porque eu já acabei o meu primeiro motivo. Então, eu vou fazer no ponto baixo seguinte, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e na sequência, os 9 pontos altos, um para cada um desses pontos aqui do leque, todos separados por uma correntinha. Fiz os 9 pontos altos separados por uma correntinha do arquinho, repeti a coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, que essas coluninhas vão ser sempre assim, vão ser sempre com essa distribuição de pontos. E aí eu acabo a carreira como eu comecei, com uma correntinha e um ponto alto. Viro a carreira, faço 3 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui, como eu falei que é sempre, né? Esse daqui a gente sempre mantém. E aí são 3 correntinhas, um ponto baixo aqui na primeira espacinho entre os pontos altos, e vamos fazer isso até chegar à última correntinha entre os 9 pontos altos. Depois de fazer 3 correntinhas e um ponto baixo em cada espaço entre os pontos altos, eu cheguei a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquinhos de correntinhas, de 3 correntinhas aqui em cima desse arco de 9 pontos altos. Aí acabei o intervalo entre os pontos altos, aí eu já faço 3 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos na coluninha ao lado do abacaxi. Aí eu faço um ponto alto aqui no espaço, né, na correntinha entre os motivos, porque aqui eu já acabei um motivo, né? E vou repetir tudo que eu fiz ali. São 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira correntinha entre os pontos altos, e vou fazendo essa sequência que eu acabei de mostrar para vocês, de 3 correntinhas, um ponto baixo em cada correntinha aqui da carreira anterior. Aí quando eu tiver 7 arquinhos de 3 correntinhas aqui, nesse abacaxi também, eu subo 3 correntinhas, faço a coluninha e fecho a carreira com um ponto alto. Vamos lá, tô acabando aqui. 1, 2, 3, ponto baixo. 1, 2, 3, o ponto baixo. E só falta mais um arquinho. 1, 2, 3, um ponto baixo. E aí são 3 correntinhas para chegar na coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e fechamos a carreira com um ponto alto. Vira. Na carreira seguinte, 3 correntinhas, os 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos da coluninha, 3 correntinhas, e aí eu vou fazer 6 arquinhos aqui, porque se na anterior eu tive 7, né? Nessa carreira eu vou chegar a 6 arquinhos de 3 correntinhas, com um ponto baixo em cada arquinho da carreira anterior. Meus amores, eu fiz os 6 arquinhos, né? Como eu falei para vocês, de 3 correntinhas e um ponto baixo.
Aí eu saio do abacaxi, venho para a coluninha com 3 correntinhas. Aí aqui nessa fileira, como eu falo, se mantém, são 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E aí nós já vamos repetir o motivo. Eu já passo para a coluninha do outro abacaxi, que são 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E chego nas 3 correntinhas, um ponto baixo lá no primeiro arquinho. E faço os 6 arquinhos de 3 correntinhas. E aí, meus amores, esse ponto, ele é muito variado, tá bom? Tem muitas variações desse ponto abacaxi. Mas nesses mais básicos, mais tradicionais, esse aqui eu acho que é o mais tradicional de todos, é o mais antigão. Você basicamente repete sempre as mesmas coisas em cada fileirinha de abacaxi. Então, a última coluna, um ponto alto, viro, 3 correntinhas, mantenho a fileira de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e aí já chego no abacaxi, que eu chego lá com 3 correntinhas, faço um ponto baixo no primeiro arquinho. Nessa carreira eu vou ter 5 arquinhos desses, né? A cada carreira diminui 1. Faço 5 arquinhos de 3 correntinhas e um ponto baixo. 1, 2, 3. O ponto baixo, só falta mais um arquinho. O abacaxi dessa carreira eu já acabei também. Então, eu faço 3 correntinhas, cheguei na coluna, que é feita com 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e já repito. Vou lá para a próxima coluninha e já repito o motivo. E nessa carreira é isso, seus lindos. Aí eu faço 3 correntinhas, faço aqui quantos arquinhos, quantos couberem nessa carreirinha de abacaxi, que no caso, né, como eu já fiz essa, né, são 5. Aí eu repito a coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e fecho a carreira com um ponto alto. Na carreira seguinte, como eu falei para vocês, que a cada carreira, enquanto a gente está fazendo cada abacaxi, em cada carreira a gente tem um arquinho a menos. Então, na carreira seguinte, que nós vamos ter 4 arquinhos, a única diferença é que eu comecei com 4 correntinhas, que eu estava começando sempre com 3, né? Comecei com 4 correntinhas, fiz os meus 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos na coluninha dessa sequência de pontos, 3 correntinhas, os 4 arquinhos de 3 correntinhas, um ponto baixo, subo com as 3 correntinhas, faço os meus 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e aqui no meio eu faço 2 correntinhas. Então, agora eu vou explicar sobre isso. O que acontece? Aqui na lateral, a gente tenta replicar o meio, né, dos motivos. Aqui, na verdade, seria um meio de motivo, né? Se você for fazer mais motivos, todo o entremeio da peça você vai fazer assim, e nos finais da peça você vai fazer como eu estou fazendo aqui. Então, por isso que estava sendo, nas carreiras anteriores que não tinham espaço, estavam sendo pontos altos, né, um ponto alto de cada lado, e nessa carreira que eu fiz 2 correntinhas, eu faço um ponto alto e uma correntinha. Isso para tentar manter o máximo possível esse ponto reto. Porque o ponto abacaxi, ele tem muita questão, né, do vai e volta. Tanto que tem algumas variações de ponto que são mais para roupa mesmo. Tem umas variações, esse não é o caso, esse não é tão extremo. Tem umas variações de ponto alto que se você pegar e tentar fazer aquilo reto, para fazer uma toalhinha, seja o que for, você não vai conseguir. Porque a peça vai ficar toda assim. Porque o que faz aquele ponto, esses pontos que eu estou falando ficarem legais, é a junção de todos, entendeu? Porque aí um compensa o outro.
E aí é legal, né? Legal não, né? Você vai ter que trabalhar em números pares de abacaxi e aí eles vão se compensando, entendeu? Então, essa é uma questão dos pontos abacaxi, tá bom? Então, eu vou seguir aqui com as 3 correntinhas e um ponto baixo do abacaxi. Vou fazer a minha coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou fechar a carreira com uma correntinha e um ponto alto. A carreira seguinte, eu começo com 3 correntinhas e um ponto alto no primeiro ponto da carreira. Aí eu faço os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar da base, né? Na mesma coluninha. E aí são 3 correntinhas. E aí eu vou ter 3 arquinhos aqui no meio, não é? 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo. Aí eu faço 3 correntinhas, cheguei na coluninha que fecha esse abacaxi, que é feita de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E repito o outro lado, que nem eu fiz esse primeiro, de coluna a coluna. Ou seja, a coluna de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí eu chego, né, com as 3 correntinhas, eu chego aos arquinhos, faço os 3 arquinhos dessa carreira. Aí chego na coluninha, que nem eu acabei de mostrar para vocês, e fecho a carreira que nem eu comecei, com 2 pontos altos. Na sequência, aqui eu vou começar, eu já devia ter feito isso antes, né, gente? Começar a contar as carreiras. Então, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, 7. Na 8ª carreira, nós vamos fazer o seguinte. 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro ponto, e aí fazemos os nossos 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos na coluninha, e aí chegamos, quando eu conseguir acabar aqui, que está enrolando o ponto, chegamos nas 3 correntinhas, e aí começamos aqui o abacaxizinho. E nessa carreira nós vamos ter 2 arquinhos. 1, 2, 3. O segundo arquinho. 1, 2, 3. Saímos do abacaxi e chegamos na coluninha de 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. E aí aqui no meio, né, onde nós fizemos antes um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E vamos repetir tudo isso que acabei de fazer, já que aqui já acabou um motivo, né? Então, nós temos a coluninha de sempre, de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Fazemos 2 arquinhos nos abacaxis. E aí fazemos a coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e fechamos a carreira com os 3 pontos altos que nós começamos. Meus amor, nessa carreira, a partir dessa, né, que eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos começar a repetir. Nós chegamos, né, na carreira que faz o início do abacaxizinho com os 9 pontos altos. Como vai ser isso? Então, vamos lá. A gente vira o trabalho,
gente está no, já esqueci qual é o número da carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós estamos na 9ª carreira, isso não vai dar certo. Gente, se eu me enrolar, na edição eu vou tentar lembrar de colocar no iniciozinho qual é a carreira, tá bom? Vou tentar, prometo que eu vou tentar me lembrar. Então, começa com 3 correntinhas e mais 4 pontos altos aqui no primeiro ponto. Nós vamos ter 5, né? Porque as 3 primeiras correntinhas equivalem a 1 ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, já fiz. Aí eu faço 2 correntinhas, os meus 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, 3 correntinhas, cheguei lá no abacaxi, que nessa carreira vai ter um arquinho só de 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. Já estou saindo do abacaxi, 2, 3, já cheguei na coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas e vou fazer os 9 pontos altos aqui no Vzinho do meio. 2, 3. Só que antes eu vou dar uma explicaçãozinha, né? Um detalhamento. Na primeira carreira, por isso que eu falo que é repetir a partir daqui, né? Na primeira carreira, nós temos os 9 pontos altos aqui, mas, é como eu falo, né? Para melhorar o caimento do ponto, a primeira carreirinha mesmo, fora os pontos altos, ela foi toda feita em correntinhas e pontos baixos, né? Então, aqui ela assentou certinho, fazendo os pontos altos, né? Fechados com pontos baixos na base. Aqui já não vai ser assim. Aqui a gente já substitui, né? Substitui essa lateral aqui por 2 correntinhas. E aí, acabando os 9 pontos altos, 4, 5, cheguei na metade. Acabando os 9 pontos altos, eu vou repetir o que eu já fiz aqui. Eu vou fazer 3 correntinhas, a coluninha. Vou fazer os abacaxis com 2 arquinhos, a coluninha. E fechar a carreira com os 5 pontos altos que eu comecei no último ponto aqui. No último ponto da carreirinha, que no caso são as correntinhas. A 10ª carreira a gente faz da seguinte forma. Começamos com 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto e uma correntinha, né? Então, pulamos o primeiro ponto alto. No segundo, fazemos um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto, que equivale ao terceiro ponto alto, não é? Outra correntinha. O quarto ponto alto, um em cada ponto alto do meio arquinho da base, da meia conchinha da base. E pronto. O quinto ponto alto, todos separados por uma correntinha. Aí eu faço uma correntinha e 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, na coluninha de sempre. Aí eu faço 3 correntinhas e fecho aqui o meu abacaxi. Olha lá, vou mostrar para vocês depois, mas vou mostrar logo agora. Estão vendo? A metade do motivinho. E aí fazemos 3 correntinhas, a coluninha dos 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha só, e aí eu vou fazer aqueles 9 pontos altos separados por uma correntinha que a gente fez na terceira carreira, né, do pontinho. Então, vamos lá. 11ª carreira. Nós começamos com 3 correntinhas, um ponto baixo no primeiro espacinho, 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho seguinte, e vamos repetir isso até chegar na última correntinha entre os pontos altos, e aí nós vamos ter 4 arquinhos. 3 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha,
2 pontos altos. E aí, eu já parto lá para outra coluninha, né? De 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E aí eu cheguei no motivinho do meio, porque esse e esse vão ser metade, né? Esse aqui do meio vai ser inteiro. Então, essa carreira vai ser exatamente igual à primeira carreira de arquinhos aqui do abacaxi da carreira anterior, ou seja, 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho, e vamos repetir isso. Seus lindos, aí nós acabamos essa carreira da seguinte forma. Nós começamos com 4 arquinhos, né? Então, a gente faz, aqui nós fizemos 3. O quarto a gente faz da seguinte forma. Uma correntinha só, e aí fazemos um ponto meio alto aqui no mesmo lugar. Tá bom? E aí, viramos a peça, fazemos 3 correntinhas, e nessa carreira, na 12ª carreira, né? Nós vamos ter 3 arquinhos. O segundo arquinho, 1, 2, 3. O terceiro arquinho. 3 correntinhas novamente, chegamos nas coluninhas. E aí nós vamos manter as 2 coluninhas em seguida, sem nada no meio. Então, vamos lá. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E já parte para a coluninha seguinte. Então, meus amores, o que acontece? Essa carreira, como eu estava falando para vocês, vou aproveitar para explanar um pouquinho mais enquanto eu tento desenrolar isso daqui. O que acontece? Ela vai ser exatamente igual à segunda. Não deu não. Igual à segunda de arquinhos, lá de baixo, do abacaxi de baixo. Um chapéu aqui, a gente corta mesmo, vamos na sequência. Então, aí aqui eu vou ter os 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ter 6 arquinhos, que nem teve aqui na segunda carreira. Meus amores, na 13ª carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Começamos com 4 correntinhas, 3, 4, fazemos o ponto baixo no arquinho. 1, 2, 3 correntinhas, outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, outro ponto baixo. Então, a diferença que nós vamos ter é aquele esquema que eu falo para vocês, né? Para compensar o ponto, para não ficar torto e tal, a gente vai fazendo isso. No abacaxi cortado, nessa lateral aqui, nós vamos mantendo 2 carreiras com o mesmo número de arquinhos, porque aqui, a cada carreira, a gente diminuía um arquinho, né? Quando os abacaxis estão completos, a gente diminui a cada carreira um arquinho. Quando o abacaxi está no meio, nós mantemos por 2 carreiras o mesmo número de arquinhos. E aí seguimos com 3 correntinhas, a coluninha aqui de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. A coluninha ao lado, a mesma coisa. E aqui nós vamos diminuir aqui se mantém diminuir um arquinho. Meus amores, o final dessa 13ª carreira, a gente faz uma correntinha e um ponto meio alto no ponto baixo da carreira anterior. Viramos a peça, 3 correntinhas, um ponto baixo no arquinho, 3 correntinhas, novamente um ponto baixo no arquinho seguinte, 3 correntinhas, a coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aqui nós fazemos 2 correntinhas, 2 pontos altos na coluninha seguinte, uma correntinha, 2 pontos altos. No abacaxi que está inteirinho,
nós vamos manter a questão de uma diminuição de arquinho, diminuir um arquinho por carreira. Então, vamos lá. Fazemos as 3 correntinhas, o ponto baixo no primeiro arquinho, e vamos na sequência. E a partir desse abacaxi, a gente faz exatamente o que acabamos de fazer aqui, ao contrário, né, gente? E aí acabamos a carreira também com... No caso, não, vou voltar lá no final da carreira para mostrar, que fica melhor. Meus amores, relevem o barulho eterno de obras da vizinhança. E aí a cachorrada também fica louca. Enfim, vamos trabalhar com essa sonoplastia hoje também, porque isso é bem comum aqui, né? Então, vamos lá. Acabamos a carreira com... Eu fiz a primeira correntinha, né? Que aqui são o primeiro arquinho, que aqui são 2. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Eu faço aqui no último arquinho da carreira anterior, viro e faço 2, 3, 4 correntinhas, porque essa é a carreira que eu vou manter o mesmo número de arquinhos da carreira anterior. Então, para fazer isso, né, tinha 2 na carreira anterior, vou ter 2 arquinhos nessa também. E aí são 3 correntinhas, os 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Nós vamos fazer, deixa eu puxar aqui para não perder. Nós vamos começar a fazer aqui o abacaxi que vai ser em cima desse. Então, aqui nós vamos começar a repetir, né, as carreiras. Eu já fiz a carreira de 2 correntinhas. Agora, nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Que o ponto abacaxi, nessa variação, é basicamente isso. É repetir os abacaxis desencontrados e na lateral cuidar para não ficar tão, né? Então, vamos lá. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aqui no abacaxi do meio, menos um arquinho. E segue a carreira. Meus amores, eu dei uma adiantada na peça, não sei se adiantada é a palavra, sem crochetar, não fiquem bravos comigo. O problema é o seguinte, o vídeo estava ficando imenso. Então, o que acontece? Por que eu dei essa adiantada? Porque começou a ser repetição, gente. Tipo, aqui na lateral do abacaxi no meio, nós vamos manter sempre, olha lá, a partir da segunda carreira, a primeira nós fazemos 4 arquinhos. Lembrando que a metade, né, do abacaxi seriam 4,5, né? Mas para compensar isso, o que foi feito? As carreiras seguintes todas tinham uma repetição dos arquinhos. Então, olha lá, a carreira seguinte, 1, 2, 3 arquinhos. A terceira carreira, 1, 2, 3 arquinhos. A quarta carreira do abacaxi, dos arquinhos do abacaxi, aí já passa para 2 arquinhos. Na seguinte, são 2 também. E também tem repetição de 2 carreiras com 1 arquinho. E isso é como eu falo, para compensar, né, a lateral do ponto. Isso é o seguinte, as laterais de repetição, como eu falei, essas laterais que partem aqui que o ponto baixo parte daqui do final da carreira mesmo, nós fazemos 4 correntinhas. Assim nós conseguimos um arquinho a mais, né, na carreira, ao invés de diminuição. As carreiras que nós partimos do ponto aqui, que a gente faz o ponto meio alto para fechar, como eu expliquei para vocês ainda há pouquinho, aí já tem um arquinho a menos, entendeu? E de resto, no meio, a gente faz a mesma repetição. O que acontece? E aqui na lateral também, eu vou explicar para vocês. Quando acabam as carreiras de arquinho, nós fazemos a última carreira do abacaxi, né, que é normal, com 3 correntinhas e chega ao final. E aí nós chegamos aonde a gente já fez aqui no início, né? Nós começamos o vídeo com essa parte aqui. A diferença é que nessa parte, nessa carreira aqui, que vem, olha lá, essa carreira aqui, nós não temos
o desnível do abacaxi. Então, a gente tem que compensar isso aqui. É como eu falo, esse ponto, ele é feito, a única coisa que faz diferença nele, basicamente, né, em todas as partes que a gente altera alguma coisa na lateral, é para compensar um pouco isso daqui. Senão, faria muito mais diferença. Ah, Kátia, mas tem diferença. Tem, gente. Mas olha só, se você colocar 4 correntinhas e meia e for diminuindo, um arquinho por vez, tenta aí. Não vai dar certo, vai ficar muito mais torto, entendeu? Essa é a forma que se chega num acordo que fica aquela questão, né, do melhor. Não é nem melhor possível, porque melhor possível é um termo ruim, né? Mas assim, que fica melhor, né? Então, o que acontece? Depois dessa última carreira aqui, que é de 3 correntinhas, que nós fazemos 3 correntinhas, nós fazemos 5 correntinhas para seguir a coluninha de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e aí todo o resto, todo o meio, é aquilo que a gente já sabe. A gente chega no abacaxi com 3 correntinhas, faz os arquinhos e segue. Aqui no meio é a mesma coisa do que a gente já fez aqui e já fez aqui. E no final, então, o que é equivalente a 5 correntinhas? É um ponto alto triplo, não é? Então, aí eu fechei a carreira aqui com um ponto alto triplo no ponto baixo da carreira anterior. E a partir desta carreira, gente, é igual ao início. É exatamente igual. A gente faz 3 correntinhas e começa as coluninhas e acaba a carreira com um ponto alto. Entendeu? Então, aqui tá o ponto abacaxi. Aí, lembrando uma coisinha aqui, né, que eu lembrei depois que é legal, um macetinho. Para quem não sabe, eu fiz correntinhas a mais, sem me preocupar com pontos exatos. Mas se você quiser fazer ela rentinha, é só você ir desmanchando assim, até chegar no tamanho do seu ponto, entendeu? Então, meus amores, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu já postei ou se eu vou postar. Eu vou postar lá no Facebook, para quem quiser, o gráfico desse ponto aqui, que eu tirei lá do Pinterest, mas eu não fiz exatamente igual. É por isso que às vezes eu tenho alguma resistência de postar gráfico, né? Quando eu tenho gráfico, eu posto. Mas às vezes eu fico meio assim, porque eu sempre modifico alguma coisa, gente. É muito difícil eu fazer um gráfico exatamente igual ao que está lá. Isso é coisa, não tem nenhuma explicação, entendeu? Quais foram as modificações que eu fiz? Algumas modificações na lateral, bem pouquinhas, tipo fazer uma correntinha a mais ou a menos. E aqui, só no meio do ponto, a única diferença é essa carreira aqui, essa parte dos 2 pontos altos, que lá no gráfico, apesar da imagem estar ruim, eu já peguei ela ruim daquele jeito, dá para ver que no gráfico é um ponto alto duplo. Mas eu quis fazer um ponto alto normal, e vocês veem que não faz diferença. Isso aqui, entendeu? São alterações que a gente pode fazer nos pontos, tá bom? Então, meus amores, é isso. Aqui tá o pontinho abacaxi, né, que me pediram na live dessa semana. Eu esqueci de ver o nome da guria que pediu. Eu vou ver se eu lembro de ver lá, para colocar no início na apresentação, na abertura, né, do vídeo. Vou ver se eu acho lá no bate-papo. Lembrando, né, falando no bate-papo, que segunda tem tido toda semana um bate-papo, mais ou menos pelo horário de meio-dia. É meio-dia o horário certo, mas essa semana mesmo eu tive de fazer um pouco mais cedo, por motivos, né, que eu tinha que sair. Não ia dar para fazer meio-dia. Mas assim, fora a semana do carnaval, na semana do carnaval eu não vou fazer live de segunda. E o vídeo também da segunda não vai ter estreia. Mas fora isso, fora passando o carnaval, a gente volta à programação normal. E com lives às segundas, meio-dia, tá bom? Então, meus amores, tô falando pra caramba, né? Vou nessa. Um beijo. Lembrando, né, que quem tiver dúvida, me procura, ok? Que a gente desenrola. O gráfico vai estar lá no Facebook, no Chique, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.